Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um Jesus carrasco. A gente olha para Jesus, diz: Jesus é amor, Jesus é bonzinho, Jesus tira as nossas cargas. E olha, eu vou ver um Jesus diferente aqui nesse texto. Eu queria dividir com vocês. E esse mesmo Jesus pode se apresentar esse ano para mim e para você. Amém? Pode. Mateus 14, 22. Mateus 14, põe logo no versículo 13 aí. Amém, glória a Deus. Olha, aqui, sempre quando você for ler um texto na Bíblia, você tem que ter o cuidado de ver o que tem antes. O que era que estava acontecendo antes do texto que você está lendo, e também o que tem depois. A Bíblia é mais ou menos assim. Está lendo um texto aqui no 14, vê o que foi que houve lá no 13. Então aqui, olha só. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apertado. E sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Vamos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Jesus: despede essa multidão, libera esse povo para que eles possam ir pelas aldeias e compre comidas para si. Bora. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que eles vão, dá-lhe vocês mesmos de comer, vamos alimentar esse povo. 17. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então os discípulos aqui serviu muita gente, é os discípulos que iam alimentar o povo. Você imagina aí, irmão. Agora vamos ver a quantidade de gente, né? 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quantos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não entram na contagem. Então você imagina 5.000 famílias para dar de comer num dia, as filas, e aquele povo que come muito, que queria uma repitota, e aí, hein? E olha os discípulos, né? Tinha que repetir. Quem gosta de repetir quando come um prato bom? Levanta a mão. Amém, irmão. Tem gente que come de pouquinho para poder, outro pouquinho. É uma estratégia também, né? Põe só um pouquinho, aí depois volta, põe só mais um pouquinho, e assim vai. Então os discípulos, preste atenção aqui, nós não vamos pregar sobre isso, mas os discípulos estavam cansados. Imagina que se nós aqui, essa igreja, fôssemos alimentar 5.000 famílias, imagina aí, quantas horas. Então os discípulos estavam o quê? Você concorda que eles estavam cansados, exaustos? Quando a gente está cansado, irmãos, é mais difícil a gente ouvir a voz de Deus. Quando a gente está cansado, a gente tende a tomar decisões momentâneas. E aqui Jesus poderia muito bem dar uma folga para eles e dizer: olha, hoje vocês vão descansar aí, viu? Vocês vão descansar, amanhã, né? Amanhã a gente recomeça. Olha o que acontece agora. Vamos lá. E logo eles estavam cansados. Mas olha o que é que Jesus faz. E logo ordenou Jesus deu uma ordem para os discípulos, deu uma direção para ele. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Cara, eu fiquei olhando aqui, que Jesus cruel aqui. O povo cansado. Sabe, às vezes nós vamos estar cansados e a gente vai querer descansar. Jesus vai dizer: não é hora de descansar, é hora de ir para o outro lado. E às vezes, para ir para o outro lado, irmão, tem que enfrentar um monte de coisa. E é por isso que às vezes a gente não consegue. A gente está na mesma coisa, porque a gente está cansado e a gente tem uma tendência a descansar, a se acomodar, né? E não, Jesus aqui, ele é malvadinho. Vamos lá, vocês vão para o outro lado.
enquanto despedia a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a tarde, estava ali só. Vamos. Então Jesus, ele manda a galera atravessar o mar. Deus está falando para nós nessa noite. Tem alguns de nós aqui que estamos cansados. Cansado do casamento. Cansado de tentar e não conseguir. Cansado de cair, de tentar, de recomeçar. E Deus está dizendo para nós: olha, vocês têm que continuar. Aleluia. Para parar não. Cansado com a vida que você tem, cansado, né? A Bíblia diz em Provérbio que a esperança demorada, ela machuca o coração. Às vezes a gente espera e não vem. Tentativas frustradas. Mas Jesus aqui, Ele não é bonzinho não. Ele não dá calmante para nós. Ele dá o Red Bull, é o negócio lá que tem aqui do Pará, como é o nome? O Vulcano, para dar energia para ti, para te mover, para reforçar tuas forças, que a gente precisa ir para o outro lado. Então Deus está falando aqui, talvez tem pessoas que estão cansadas do seu casamento, da sua vida financeira, está cansado de tentar. A ordem é para ir para o outro lado. E o barco estava indo, já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Jesus sabia, irmãos. Jesus colocou o discípulo numa fria. Amém? É esse Jesus aí mesmo que a gente está lendo no texto. Literalmente, botou eles numa fria. E às vezes Jesus põe nós numa fria. Diz aí para a pessoa que está falando: cara, às vezes Jesus põe nós numa fria. Tem até a história do rapaz que chegou e disse: pastor, eu não entendo. Quando eu era do mundo, pastor, eu não sentia tanta dor, as coisas aconteciam, não era tão difícil assim. Ele disse: pois é, meu filho, só que quando você era do mundo, você era um homem morto. Morto não sente dor. Mas agora você está vivo, e vivo sente dor, por isso que dói. E o barco, e Jesus orando e olhando, porque dava para ver né? O mar lá, um monte, Jesus olhando, disse: agora eu peguei vocês. E Jesus sabe como pegar nós, irmão. Ele deixou pegar Jó. A hora dessa nós vamos pregar sobre Jó aqui. Você vai entender por que Jesus deixou o Satanás brincar um pouquinho com Jó. E a mesma coisa que tinha na vida de Jó está se manifestando na vida de muita gente nos nossos dias. E Jesus, para salvar Jó dele mesmo, armou uma fria para ele. Vai lá, manda cinturão em Jó. Mas deixa Jó para outra história, que é muita fria de Jó. Jó. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Essa palavra eu falei aqui na quarta-feira, ela é para esse ano para nós. Amém, irmãos? Para esse ano para nós. É para esse ano para nós, para muita gente aqui. Açoitado pelas ondas. Então a primeira coisa aqui, olha, que eles têm que enfrentar para ir para o outro lado é o que aí? Que é a primeira coisa? O mar. Para ir para o outro lado, irmão, tem problemas. Tem que enfrentar o mar. Tem que enfrentar o que também? As ondas. E para ir para o outro lado também tem que o quê? Tem que enfrentar os ventos. E tem uma frase linda que diz que, eu gosto dessa frase, diz que às vezes Deus acalma o mar. Às vezes Deus não acalma o mar, Ele acalma a tempestade. Aí diz que às vezes Deus não acalma a tempestade, Ele acalma os ventos. Mas às vezes Deus não acalma o vento, Ele acalma o marinheiro. E quando Ele não acalma o marinheiro, Ele dá força para o marinheiro remar. Então tem situações na nossa vida que Deus vai acalmar o mar. Amém? Tem situação que Ele não vai acalmar o mar. Ele vai acalmar. E às vezes Ele não acalma o marinheiro. Ele dá força para o marinheiro remar.
açoitados. Quantas coisas nos açoitam, né, irmãos? Hoje eu estava falando para o Jonathan que eu ainda tenho medo de algumas coisas. Eu estava orando a Deus, Deus, eu ainda tenho medo de algumas coisas. Por que esse medo? Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, mas ainda tem alguns medos que açoitam a minha vida, as minhas noites. Eu digo, meu Deus, por que eu estou inseguro? Por que esse medo me açoita? E essa mensagem é para mim. Primeiramente, o vento aqui era contrário, irmãos. E eu gosto dessa parte. Se o vento era contrário, por que eles não voltaram? Né? Estava mais fácil. Jesus manda eles ir para lá, e o vento está vindo de lá para cá, então só faz virar o barco. Porque a primeira coisa que tem que acontecer para a gente ir para o outro lado é obedecer o que o mestre mandou a gente fazer. Eles não podiam voltar. Diga para a pessoa que está falando, você não pode voltar. Você não pode desistir. Diga para essa pessoa, essa mensagem não é para hoje, é para frente, diga aí. Ainda que tudo seja contrário, a gente não pode voltar. Porque o primeiro critério importante para a gente ir para o outro lado é obedecer o que o mestre mandou. Eles tinham que obedecer. 25. Aí Jesus esse Jesus aqui, eu não quero me encontrar com ele tão cedo, que esse é brabo. Deixou para vir já quase quando a noite. E o mar chacoalha, puf, 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 e medo, e vento, e onda. Quem já viajou de navio aí, gente? Quem já pegou uma onda assim? E no avião, né? Tem vento, tem onda, tem tudo no avião, que a gente fica... Tem até samba no avião, tem hora que fica dançando. Quarta vigília da noite, quase no amanhecer. Sabe, vai ter situações na nossa vida que Jesus vai chegar já nos 44. Amém? Vai deixar. Sabe por quê? Porque os discípulos aqui, irmãos, às vezes a gente está acostumado a ter o dinheiro para comprar comida. Às vezes a gente está acostumado, né? Gasolina para o carro. A gente está acostumado com tudo, está tudo sob controle. Então os discípulos viam Jesus que acabou de multiplicar pães, que fez milagres, olha. E agora Jesus está estabelecendo um outro coração nesses discípulos. Está trabalhando com eles, não a fé que eles viram, mas algo que eles ouviram agora de Deus. Tem mais a ver com o que eles viram, meu irmão, que agora o negócio está preto. A situação está escura. Ele estava estabelecendo um outro nível com eles. E Deus vai estabelecer com cada um de nós aqui, viu? Pode ter certeza, vai ter dia que o vento vai soprar. Você tem que dizer amém mesmo, irmão. Vai ter dia que o teu barco vai balançar. Mas você não pode voltar. Não pode voltar. E Jesus está contigo lá, porque foi Ele que deu a ordem para aqueles ventos. Foi Ele que sopra vento, sopra, os meninos estão com calor, eles trabalharam muito, eles estão cansados, sopra um pouquinho aí. No finalzinho Jesus chega, já quase de manhã. E vamos lá, vamos ver como é que ele chega, irmãos. Vamos ver qual foi a condução dele. E os discípulos, andando sobre o mar, se assustaram. Sabe o que eu acho lindo aqui, irmãos? Ainda que a gente se assuste, mas Ele vem. Aleluia! Sabe aquela situação que a gente está passando, que a gente está vivendo, que a gente pensa que Ele vem, pum, Ele chega. Amém? Se assustaram dizendo... Olha aí, queridos, essa palavra fantasma falou comigo. Já ainda que Jesus venha como fantasma, mas o importante é que Ele venha, amém, irmãos? Vai assustar a gente, vai causar medo na gente algumas vindas de Jesus, vai causar medo na gente algumas decisões que a gente vai tomar, que Ele vai mandar a gente tomar. Parece que não é Ele, é assustador, mas é Deus.
porque eles estavam acostumados a ver um Jesus diferente. E nós somos assim, sabia? Poxa, por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que isso aqui? Porque a gente está acostumado a ver um Jesus que multiplica os pães. Mas agora nós estamos com outro Jesus que multiplica os pães sim, mas que está nos conduzindo para um outro lado, para um outro entendimento, uma nova fé. E Deus vai fazer isso na vida de muita gente aqui. Amém? Que bom. Que bom, Senhor. O Senhor está ouvindo aí, ó. Amém? Eita, Jesus. Amém, Levi? Olha, Levi, que esse teu cabelo pode mudar de cor. Viram Jesus como um fantasma, mas ele veio. Não importa como ele vem, o importante é que ele vem. Aleluia, irmãos. Às vezes Jesus vai vir na dor, no meio do caos, no meio de uma confusão, mas o importante é que ele veio. Eles gritaram com medo. Vamos lá. Jesus, porém, lhes falou dizendo: calma, gente, relaxa, sou eu. Irmãos, a gente não vê Jesus no caos, a gente não vê Jesus na escuridão, a gente não vê Jesus nos dias difíceis. Ele está lá com a gente. Amém? Ele está lá. Calma, sou eu. Não tenha medo. Eu gosto dessa palavra, não temas, porque no original eu vou tirar todo medo. O Senhor falou essa palavra para... Jesus falava muito essa palavra, e essa palavra veio no meu coração num tempo muito importante da minha vida. Não temas. Ele está dizendo: eu vou remover o medo de ti, ou pelo menos eu vou estar contigo quando tu estiver nesse estágio aí, né, irmãos? Não temas, não tenha medo. Eu vou tirar o medo. Isso é uma coisa que me aflige ainda, é o medo. Estou sendo sincero com vocês aqui. Tem alguns medos, não sei porquê, mas Deus está tratando comigo. Então Ele diz: eu vou tirar todo o medo. Às vezes tem medo de não ser feliz, medo de que não vai dar certo, medo de que a gente não vai ter uma família. Tem algumas coisas que estão dentro do nosso coração, e o Senhor está dizendo: olha, não tenha medo, eu vou tirar o medo. Aleluia, irmãos. Então ele chega dessa forma, mas chega de noite, chega no caos, chega na escuridão. 28. E aqui, né, irmão, aquele cara, que é o cara, Pedro, que a gente tanto julga esse homem aí. Pedro vai pregar para nós hoje aqui, viu? O apóstolo Pedro, aquele que cortou a orelha do cara, aquele que negou Jesus. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu. Que é interessante que Pedro não chama Jesus para vir para o barco, você está vendo? É doido, né? Porque se fosse eu, Jesus, corre aqui, segura aqui. Pedro quer ir para onde Jesus está. Olha aí, irmão. É doido isso aí, Luiz. Já parou para pensar nisso? Poxa, eu ia chamar Jesus: entra nesse barco aqui, segura aqui um lado e tal. Não, Pedro diz assim: é tu mesmo, então deixa aí onde está. É doido, né, Marcelo? Pedro queria deixar ruim o que estava péssimo, né? Se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo por cima das águas. 29. E ele disse: vem, vem, vem. Sabe que a gente pode encontrar Jesus por cima das águas, irmãos. As águas não nos dão estabilidade, as coisas não estão favoráveis, mas nós podemos ir ao encontro dele mesmo quando as águas, sobre as águas. Quando o dinheiro estiver pouco, quando tiver alguém na tua família enfermo, que você não pode fazer nada, nós podemos mesmo assim ir ao encontro de Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro andou, irmãos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você já andou sobre as águas? Você já andou? Amém? Você já andou sobre alguns problemas? Você já venceu alguns problemas? Pedro andou. A gente tem muita mensagem que Pedro caiu. Não, aqui está dizendo que Pedro andou.
Às vezes a gente olha para uma pessoa que caiu, que recaiu, e a gente diz, fulano recaiu. Sim, mas os meses que ele andou, e os anos que ele andou, os anos que ele venceu. Aleluia. Então você já andou. Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu podia ficar ali e acabou. Corta a tua Bíblia lá, tu não vê outra parte. Você já andou. Amém, irmãos? Você já andou sobre as dificuldades, sobre a instabilidade. Quando estava o mar agitado, estava escuro. Mas você andou, você caminhou. Então você já tem alguma coisa na sua bagagem. Aleluia. Pedro andou sobre as águas para ter com Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Você já venceu muitas coisas. Aleluia. Você já venceu muitas coisas. Você está aqui hoje, olha, 2023. Talvez tenha pessoas aqui que já tentou suicídio, pessoa que não ia dar certo, que nunca mais, né? Você está aqui porque você andou sobre as águas. E o que é que Jesus está ensinando para nós? Que a gente pode andar quando o mar estiver agitado. 30. Essa parte aqui deixa a gente triste, né? Queridos, desde o início, quando os discípulos entraram no barco, o vento já estava soprando. Já estava. Mas aqui tem uma coisa interessante. Tem outra versão não aí, mais clara. Aí, essa versão é boa. Olha só, Pedro anda, tudo beleza, andando, mas agora Pedro repara. É aqui que a nossa vida começa a dar errado. É aqui que a gente perde algumas batalhas. É aqui porque que a gente afunda em algumas batalhas nossas. Não é que o problema não estava lá, sempre esteve o vento lá. Sempre você teve um problema, sempre você teve um gigante para vencer, sempre tem dificuldades, sempre. Mas a diferença aqui é que Pedro agora, olha, ele reparou, ele olhou. Você já percebeu como a gente tem essa capacidade? Se alguém disser que não ama você, você vai focar nisso. Tem uma pessoa que diz que não te ama, e tu foca nisso. Ah, fulano disse que não me ama. E por que tu não foca nos 10 que te amam? Amém, irmãos? Quando tu recai, é porque tu esquece das coisas boas que tu já fez. Tu foca só naquilo que tu já conhece. Então Pedro agora olha para a força do vento. O vento sempre esteve lá. O vento não aumentou a força. O problema sempre esteve lá. É porque ele tirou o olho dele. Ele botou o olhar dele agora naquilo que está dando errado. E nós não podemos colocar os nossos olhos naquilo que está dando errado. Isso não é referencial para nós. Ah, fulano casou, separou, é problema dela. É problema dele, eu vou casar e vai dar certo a minha vida. Amém, irmão? Eu não vou olhar a força do vento. Ah, porque todo mundo está divorciando. Eu não sou todo mundo. Eu não vou olhar, eu não vou focar meu coração naquilo que está dando errado. Eu não vou perder minhas energias com aquilo que está dando errado, não. Eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para frente. Então Pedro começou a olhar. Sabe, às vezes a nossa vida a gente começa a reclamar. Ah, isso não dá certo, olha só. Você está olhando para essas coisas. Tem uma história interessante. Que o rapazinho chegou com o pastor. Você já conhece essa história? E disse: pastor, a igreja, eu percebi que ela tem muito defeito. Ele disse: é mesmo, você percebeu? Eu quero sair da igreja porque ela tem muito defeito. Os irmãos falam mal uns dos outros. Os irmãos são isso, são aquilo. E ele disse: não, você faz o seguinte. Você vem domingo na igreja e... meu Deus do céu. Você vem domingo na igreja e nós vamos conversar. Glória a Deus. E quando ele chegou na igreja e ia se despedir, ia sair da igreja, o pastor disse: olha, hoje eu quero que você faça uma coisa. Enquanto estiver acontecendo o culto, você vai ficar rodeando a igreja, servindo água para os irmãos tudinho.
ficou arrodeando a igreja, irmão, dando água, era igual um bombeiro, levando água para todo mundo. Quando terminou o culto, o pastor perguntou: você viu algum problema na igreja? Ele disse: você viu algum problema na igreja? O pastor não deu, porque eu estava ocupado. Ele disse: assim mesmo, se a gente estiver focado, nós não vamos ter olho para as outras coisas, amém, irmãos? Vamos focar o nosso olhar em que Cristo fez na nossa vida, que Ele está construindo na nossa vida, que Ele, de onde Ele nos tirou. Não foca na força do vento, senão daqui um dia você vai ser aquela pessoa que vai naufragar, vai ser aquele crente normal. Você era um cara agitado, você era um cara fogo, agora você está aquele crente, com a mão no bolso. Você não tem mais prazer em derramar algo do seu coração na vida de alguém, porque você está focando nos problemas, na força do vento, e isso vai gerar medo na gente, medo de tentar de novo, amém? Uma pessoa que foi traída no relacionamento, ela não quer mais casar, porque ela vai focar em quê? Ela vai focar na força daquela crise que ela teve. Não, você tem que voltar a crer naquilo que Jesus fez, naquilo que Ele é, no nível que Ele está nos chamando para viver, aleluia. Você tem que ser aquele crente que tem algo no seu coração para semear para onde você vai. Você não é uma pessoa que recuou. Essa semana Deus falou ao meu coração uma palavra sobre ser regador. Regador. Eu falei: Deus, que é isso? Que é isso? Regador. E eu me lembro que eu entendi isso. Esses dias fui dar uma volta de bike. Imagina com quem, irmãos? Um cara que tem um estilo atlético super. Seu Eduardo. Imagina o seu Eduardo na sua Calói Poti, com aquele sapatinho, aquelas pernas. Eu tomei um susto quando eu cheguei lá na Praça da Matriz, todo, sabe? E fomos andar de bike, fomos dar uma volta, e depois voltamos lá para a Praça da Matriz. Já começamos a evangelizar, e deixa a bicicleta aqui, aquela coisa boa. E o Senhor falou sobre isso comigo, de ser esse regador, de espalhar a boa mensagem por onde anda. Quando a gente foca nas outras coisas, a gente perde isso, a gente fica um crente normal, irmãos. Aleluia. Um homem lá queria tomar sopa. Eu digo: pois sobe aí, meu irmão, sobe na bike do seu Eduardo aí. Bora, seu Eduardo, bora, levamos ele lá, deu sopa para ele. Eu digo: meu Deus. E nós temos que voltar a regar o nosso coração para as pessoas. Então Pedro foca naquilo que estava dando errado. Você foca só no defeito do seu esposo, você foca naquilo que você não tem, você vai perder Jesus de vista. Reparou a força do vento, teve medo. O vento sempre estava lá, mas quando foi que entrou o medo nele? Quando é que entra o desânimo na gente? Quando é que a gente fica enfraquecido? É quando a gente foca em algumas coisas que a gente ouve. Cuidado com o que tu ouve. Tem gente que rega discórdia no coração da gente às vezes. Tem alguém que diz que esse foi o maior problema de Adão, ouvir Eva quando ela não estava ouvindo Deus. Não ouça uma pessoa que não ouve a Deus. Então nós não podemos perder. Temos que ser regadores. O vento sempre estava lá, não aumentou a força do vento, mas agora Pedro olha, repara, enxerga. Recentemente eu conversando com um amigo, começamos na quadrangular junto, ele sentou e disse: Marcelo, a igreja mudou muito. Eu ouvindo ele: você acha que a igreja mudou? Mudou muito. Talvez você diga assim: meu casamento mudou, meu marido mudou, meus filhos mudou, e você não mudou nada, fulano mudou, prefeito mudou, você continua excelso, você não muda. E ele dizendo: porque é assim, tem isso na igreja, tem isso. Eu falei: isso aí sempre teve.
Sempre teve quando nós começamos lá, há 18 anos atrás. O problema é que os nossos olhos não olhavam para isso. Sempre teve o que tem. Lá na igreja de Atos, uma mega igreja, tinha gente que sonegava dízimos, tinha gente que sonegava oferta, morria. Imagina hoje. Eu falei, as coisas que tem hoje sempre teve antes. O problema é que os nossos olhos eram mais puros, cara. A gente estava focado em outras coisas. Então você tem que focar em Jesus. Amém, irmão? Senão isso aqui vai derrubar você. Se você começar a olhar na força das outras coisas, ah, pastor, fulano não me ama, amém, amém. Foque em quem te ama. Para ir para o outro lado, irmão, nós vamos ter que vencer as emoções. Para ir para o outro lado, nós vamos ter que tratar com o trauma que a gente tinha. Nós vamos ter que abandonar, nós vamos ter que enfrentar o vento. Tem muitas coisas que a gente vai ter que enfrentar. Até um morcego aqui, meu Deus. Vamos aplaudir Jesus, aleluia. Eita glória. Para de olhar na força das coisas negativas na sua vida. Isso vai tirar a sua força. Amém. Olha para as coisas boas que Jesus já fez, cara. Aleluia. Ele reparou o vento e teve medo e começou a afundar. A gente começa a desistir de uma coisa quando a gente começa a olhar as coisas negativas. Então, para ir para o outro lado, nós vamos ter que vencer muitas coisas. Amém, irmãos? Porque do outro lado tem propósito para nós, amém? Para o outro lado tem uma vida diferente para nós. Jesus não apenas estava colocando aqueles homens no meio de um vendaval sem sentido, não. Quando Jesus lança a gente sobre uma situação dessa, Ele tem um propósito lá na frente, aleluia. Então Ele gritou: Senhor, salva-me. Vamos. Jesus estendendo a mão imediatamente, segurou-lhe e lhe disse. Aqui, irmão, sabe uma coisa que eu acho extraordinária aqui? A Bíblia não diz que quando Pedro pediu ajuda, Jesus saiu correndo para salvar Pedro. O texto mostra que Pedro já estava bem perto de Jesus. Jesus só estendeu a mão. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós já estamos perto de chegar lá, queridos. Não é hora de afundar. Aleluia. Ele andou muito, Pedro andou muito. Tem área da nossa vida que a gente já andou muito. Nós não podemos afundar agora. Vou desistir do meu casamento. Não desista. Você está quase lá. Aleluia. Pedro já estava pertinho de Jesus, irmãos. Jesus não saiu desesperado, vou pegar Pedro. Não, ele estava onde ele estava. Ele só estendeu, Pedro já estava perto. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: não é hora de cair agora. Diga isso. Não pare agora. Aleluia. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não sabemos o porquê, mas sabemos quando ele duvidou. Quando ele focou nas coisas erradas, quando ele focou na força do vento. É quando a gente foca nessas outras coisas. Amém? Esse ano eu quero te dar um conselho: cuidado com o que tu ouve. Às vezes uma palavra pode te desencorajar. Amém, irmãos? Uma das partes mais importantes de uma ovelha é o ouvido dela. Em Israel, os pastores tinham o hábito de passar azeite no ouvido das ovelhas para a mosca não sentar lá. Então toma cuidado com os teus ouvidos, com o que tu ouve. Aleluia. Se o Senhor passar um azeite para você não receber uma palavra, que isso pode desencorajar você. Se a mosca entrasse ali, ela deixava o óvulo dela, ia dar bicho no ouvido da ovelha, ela ficava louca. Então o pastor tinha esse cuidado de passar um óleo. Cuidado com o que você ouve. Se a pessoa trouxer uma palavra, dependendo do que ela traz, às vezes nem é mal intencionada, mas é em cima da fé dela, ela pode desencorajar você.
E eu percebi que tem pessoas que têm esse ministério de desencorajar os outros. Nós temos que tomar cuidado. Aleluia. Homem de pequena fé. Por quê? Não sabemos o porquê, mas sabemos quando Pedro duvidou. Quando ele focou na força do vento. O que é que você tem focado no seu coração? O que é que você tem focado no seu coração? Se focar no problema, sua fé vai embora. Eu aprendi uma coisa, estou praticando na minha vida, aprendendo a dar notícia e receber notícias. Eu não recebo notícia de qualquer jeito, porque dependendo de como eu estou, isso pode me abalar. E também não dou notícia de qualquer jeito. Isso é muito importante, saber a hora de falar uma notícia, de dar uma notícia. Não gosto de receber notícia muito cedo pela manhã, sem antes ter tomado meu café. Entende? A gente precisa se fortalecer primeiro, né? Calma, isso não pode ser contado daqui a pouco, não, tem que ser contado agora. Porque de manhã a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Deixa primeiro as misericórdias se renovar para a gente ter estrutura. As grandes coisas da nossa vida acontecem pela manhã. Então deixa primeiro vir as grandes coisas de Deus, para depois a gente enfrentar as coisas que o mundo oferece. E a gente tem que ter sabedoria para isso. Aleluia. Não foca, irmão, na tua fraqueza. Por isso que a Bíblia diz: digo fraco eu sou. Digo fraco eu sou. Não é para te dizer eu sou fraco, 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 você vai naufragar. Diga o fraco, eu sou forte, porque eu tenho um Deus que é maior do que a minha fraqueza. Por isso que ele não foca na tua fraqueza. Diz para a tua fraqueza: eu sou forte, né? Eu tenho um problema, eu tenho um boleto, eu tenho um negócio que vai vencer. A gente fica dizendo para Deus o tamanho e os nossos problemas. Temos que dizer para os nossos problemas: eu tenho Deus, eu tenho Deus, Ele vai me dar vitória, Ele estará comigo, ainda que Ele venha como um fantasma, mas Ele vai vir, ainda que Ele venha de noite, Ele vai vir. Não importa como Ele vem, irmãos, mas Ele vem. Aleluia. Para de focar naquilo que não é bonito. A minha perna é fina. Cara, tu tem alguma coisa bacana que tu gosta de ti? Foca nisso. Tem um dente que não está estragado? Tem um, meu irmão. Tem 10 que não está bom, mas tem um ali trabalhando bastante. Foca nisso. Aleluia. Ah, pastor, eu sou careca, mas você tem cabeça. Tem a história do rapazinho que disse de manhã: pai, o pão está duro. Ele disse: dura não ter pão, meu filho. Aleluia, irmão. Acha uma coisa boa e foca nisso. Porque se você focar nas coisas que não estão boas, elas não vão desaparecer, elas vão te derrubar. Aleluia. Se você focar na força do vento, você vai desistir. E Deus está dizendo: não foca nisso não. Aleluia, irmãos. Nós precisamos ir para o outro lado. Você vai ter que perdoar uma pessoa aí para te poder ir para o outro lado. Ah, meu pai, tem que romper com trauma para ir para o outro lado. Meu filho, tem que romper com as emoções, tem que segurar o processo para poder ir para o outro lado. E não adianta fazer carinha de choro. Jesus só vem quando está quase amanhecendo o dia. Aleluia. É de Deus isso. Homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Assim, olha aqui que coisa linda aqui, irmãos. Olha que coisa linda aqui. Assim, eu vou já terminar. Assim que ambos entraram no barco, olha. Jesus o quê? Entrou no barco, o que aconteceu com o vento, irmão? Cessou. Mas eu fico pensando, se Jesus acalma a tempestade, Pedro não ia ter aquela iniciativa de ir até Jesus, de enfrentar algo que ele nunca enfrentou antes. Sabe, se Jesus cessar, se acalmar algumas tempestades na nossa vida, a gente não vai avançar para Ele.
e depois é pior. Ambos quem, irmão? Pedro. Não sei se Pedro vinha no colo de Jesus agora de volta, mas ele veio. A Bíblia não diz aí. Ambos entraram no barco e o vento o quê? Quando Jesus entra no nosso barco, né, irmão? O vento cessa. Vamos para frente, 33. Eu acho que Pedro aí, quando chegou no barco, disse: "Égua, Jesus, tu aprontou uma com nós? Tu aprontou uma com nós, Jesus? Só aprontou uma com a gente?" Então, os que estavam no barco, o que foi que fizeram, irmão? Adoraram a Deus. E esses discípulos aqui tem a ver com a gente. Nós somos medrosos e a gente só adora depois que a bênção chega. Tem gente que não fala mais nem bênção, é bênção. Sabe o que é que o Senhor está ensinando para nós? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos e meia-noite chegou um documento liberando eles da prisão, foi? Não. Paulo e Silas adoraram antes mesmo, eles não estavam adorando se iam ser soltos ou não, eles estavam adorando porque eles queriam focar em Jesus e não no problema. Nós temos que adorar antes dele entrar no barco, irmão. É um outro nível. Eles só adoraram depois que Jesus entrou no barco. Adore ele na segunda, na terça, antes dele resolver seu problema. Adore ele porque ele é Deus. Amém, irmão? É um outro nível que ele quer nos levar. Não, quando a minha bênção chegar, não, que bênção chegar? Eu estou adorando um que é maior do que a bênção, um que é provedor, um que quando a bênção falha, ele não falha. Às vezes a gente está como esse discípulo: não, se Jesus me der isso, eu vou adorar Jesus. Não, ele quer levar a gente para um outro nível. Eu não vou adorar a Deus só se ele restaurar meu casamento, se ele me der um maridão bom, não. Eu vou adorar agora porque ele já está transformando meu maridão. Aleluia. Adore ele com as tuas finanças. Tem pouquinho, mas divida um pouco. É com o que tu tem hoje. Não espera ele cessar, não. Faz como os discípulos que estavam presos. Meia-noite, bora adorar? Bora. E aí as grades se quebraram, mas eles não estavam adorando por isso. Aleluia. Tem uma canção, né, que é difícil. A gente canta ela, mas ela é difícil na prática. Ela é aquela do adoro pelo que ele é, né? Se Deus fizer, ele é Deus. A gente canta isso aqui, mas na prática é um pouco mais estreito. Amém, irmão? Se não tiver, ele é Deus. Se tiver frio, ele é Deus. Olha, é difícil isso, mas é essa a ideia de Deus. Aleluia. Reconheceram, vamos finalizar, 34. Irmãos, segura aí, Levi. Depois de o quê? Jesus não botou aqui vento, tempestade, problemas emocionais, cansaço. Jesus disse: olha, depois que atravessou. Tem algumas coisas na nossa vida que nós só vamos viver depois que a gente atravessar. Tem vento, tem emoção, né? Tem falta de dinheiro, tem um monte de coisa, mas é só depois que atravessaram. E o Senhor está nos chamando nessa noite aqui, atravessar, amém? Os nossos mares. A emoção, é o medo de tentar de novo, é o medo de encarar. Tem que atravessar. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Vamos finalizar. Quando os homens daquela cidade reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicavam então a ele que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que neles tocaram ficaram plenamente curados. Irmãos, Jesus colocou os discípulos numa fria, porque tinha um propósito lá na frente. Eles estavam cansados, mas às vezes mesmo cansado é preciso atravessar, é preciso continuar.
Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: se tivermos fé e não desanimarmos, receberemos a recompensa. Jesus coloca aquele discípulo num problema sério, mas existia um propósito lá na frente. Então, as dificuldades que nós passamos, é difícil da gente entender isso. É difícil. Nós não gostamos de sentir dor, mas ela tem um propósito lá na frente. E ali todos os que neles tocaram ficaram plenamente curados. Cara, Jesus está nos chamando para atravessar. O que é que você tem que atravessar hoje? É uma decisão que você tem que tomar, é algo que você tem que largar, é vencer as emoções, é vencer o medo, como eu. Qual é a sua travessia nessa noite? Jesus já mandou a gente ir, e Ele vai nos encontrar do outro lado. Aleluia. O que você tem? Qual é a sua travessia? Se nós, volta lá no 30 e lá que fala depois que atravessaram. Depois de atravessarem. O propósito é depois da travessia, irmãos. Aleluia. E nós precisamos atravessar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Depois de atravessarem. Eu não vou. Feche teus olhos. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, mais rápido, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Olha aqui que diz a letra: a vida é mesmo assim. São tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, e eu fui escolhido no ventre. Você pode declarar: eu tenho chamado. Oh, eu tenho chamado. Jamais eu não vou parar. Eu tenho, você tem. Eu não vou parar a estrada, eu vou continuar. Vamos declarar isso. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Eu sinto o Senhor comigo, eu sei que Ele está comigo. A vida é mesmo assim. São tantas, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor, te sinto aqui. Quando o vento, quando as dificuldades, quando o vento sopra contra mim, eu segura um pouquinho, queridos. Deixa eu falar uma coisa aqui pra gente
finalizar essa mensagem. Essa canção, ela diz algo interessante: quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu o quê? O que é que ele faz? Ele lembra. Você sabe por quê? Eu falei sobre isso hoje. Muitas vitórias que a gente precisa para vencer. Não é que a gente tem que se preparar, não é que a gente tem que conhecer, não. A gente tem que lembrar de quem Ele é, de que Ele fez, do que Ele faz por nós. É lembrar onde Ele achou a gente, é lembrar o sacrifício dele, irmão. É esse o caminho para a gente vencer os desafios, é lembrar de quem Deus é. Aleluia! Aquela igreja de Éfeso, o Senhor disse: lembra. É lembrar, e é isso que Deus está falando para nós aqui. Lembra do que Ele já fez. Aleluia. Lembra que Ele já restaurou, e Ele pode fazer de novo, irmão. Por isso que o salmista disse: trago à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas, eu me lembro, me enviou. Eu tenho chamado, jamais eu tenho chamado o Evangelho, eu vou seguir, eu fui escolhido no vento. Se você crê, eu quero que você declare isso com a sua mão direita, dizendo: eu tenho chamado